Tenho muito gosto de estar aqui nos 125 anos da DGS. Enfim, é um grande prazer estar aqui. Vou estar a falar-vos de, como já perceberam... não. Perceberam ou não? Agora sim. Agora já perceberam. Vou estar a falar de um tema um pouco diferente do que foi falado aqui até agora e do que vai ser falado nos painéis seguintes. Vou estar a falar de tomada de decisão e do papel do pensamento crítico. No fundo, aquilo que eu vos vou falar é mais amplo do que políticas públicas de saúde, mas está relacionado com políticas públicas de saúde, nas quais muitas vezes nós temos de tomar decisões. E, portanto, eu vou-vos falar um pouco sobre os desafios de decidir no mundo de hoje, no mundo complexo como o mundo de hoje, e o papel que o pensamento crítico tem para decidir melhor e como nós podemos promover o pensamento crítico para decidir melhor no mundo de hoje. O João já me apresentou, portanto não posso saltar este slide. No mundo de hoje é um mundo desafiante em vários aspectos para a tomada de decisão. É um mundo em que há uma mudança constante. Isto é mais ou menos hoje em dia um lugar comum, não é? É um mundo onde, de facto, as coisas mudam muito rápido. Na sociedade há tendências novas, enfim, a todos os anos. Na tecnologia, na política há desenvolvimentos todos os dias. Na geopolítica há desenvolvimentos todas as semanas. Estamos a falar numa semana onde houve, enfim, eventos, para usar um eufemismo, que talvez fossem imprevisíveis ainda há uma semana, não é? E, portanto, isto cria uma grande incerteza sobre o mundo em que vivemos, uma incerteza na tomada de decisão, em que somos forçados a tomar decisões tendo de lidar com esta incerteza em que não conseguimos prever mudanças que ocorrem. Temos não só de lidar com riscos, como de lidar com incerteza, que são os riscos que nós não conseguimos quantificar. E depois, por cima disto tudo, temos dois desafios que, na área das políticas públicas de saúde, ou das políticas de saúde pública, não sei se há uma diferença conceptual entre estas... dizem que sim, pronto. Eu vou usar como se fossem equivalentes. Temos de lidar também com desafios sociais e políticos, como a desinformação. Desculpem, é que eu estou a olhar para este ecrã, tenho um slide à frente. Como a desinformação, causada basicamente pela desintermediação da informação, ou seja, os jornais, os médias tradicionais deixaram de funcionar como gatekeepers, e temos de lidar com a polarização das sociedades, que é causada também por esta desinformação, mas também pelas próprias mudanças tecnológicas que levam a que nós vivamos numa sociedade mais polarizada, e isto para decisores políticos, aqui no sentido lato, incluindo policy, não é? Incluindo políticas públicas, isso também é algo que tem de se ter em conta. E é também um mundo complexo, aliás, por tudo isto, mas não só, é um mundo complexo, porque é um mundo que muda, que tem incerteza, tem estas dimensões, tem mudanças nestas áreas todas, e quem decide, e lá está em políticas públicas de saúde, por exemplo, ou em particular, quando nós decidimos, estou a estender este plural que não me inclui, não é? Mas quando se decide em políticas públicas é preciso, muitas vezes, conjugar dimensões diferentes, dimensões ligadas à saúde, médicas, diríamos, não é? Dimensões sociais, dimensões políticas, não é? O exemplo da Covid é o exemplo óbvio, que está quase a fazer 5 anos, em que, para decidir, é preciso conjugar essas dimensões. E isto cria o que se chama na gíria desta área wicked problems, que wicked não é no sentido de serem maldosos, é no sentido de serem problemas traiçoeiros. São problemas difíceis de decidir, porque, e a Covid de facto é um bom exemplo, é impossível tomar uma decisão que seja boa em todos estes aspectos. É preciso fazer um compromisso e é preciso conseguir tratar esses problemas de natureza diferente. E é muitas vezes necessário fazê-lo com informação imperfeita. Hoje em dia, muitas vezes nem é informação limitada, às vezes até é informação a mais. Não é? É informação que tem ruído e, portanto, é difícil navegar dentro dessa informação. E, portanto, isso cria uma dificuldade na tomada de decisão hoje em dia, que foi sempre difícil, enfim, tomar decisões grandes, mas hoje em dia é particularmente difícil. E isso faz com que o pensamento crítico seja uma competência de que se fala cada vez mais. Sempre se falou, é um termo que já existe há quase 100 anos, mas fala-se cada vez mais de pensamento crítico, precisamente porque para navegar este mundo de complexidade, de mudanças tecnológicas, da ascensão da inteligência artificial, nós precisamos de competências que nos permitam lidar com estes problemas complexos e multifatoriais. Não é? E o pensamento crítico tem basicamente duas dimensões que nós podemos até dividir entre os dois termos, entre o pensamento e o crítico. Tem um lado de ser um pensamento profundo, por contraste a um pensamento superficial e um pensamento lógico, e o facto de ser um pensamento profundo e lógico permite-nos adaptar-nos a problemas novos com facilidade. Aliás, há muito quem fala de pensamento crítico como uma competência transferível, no sentido em que é algo que é uma espécie de chave mestra que nos permite tratar problemas diferentes com alguma facilidade, enfim, com a facilidade possível, seja eles sociais, políticos, tecnológicos, económicos, o que é que seja. E depois tem a vertente crítica, que eu acho que é a mais evidente de todas, que é a capacidade de ser crítica em relação ao que nos dizem, não absorver passivamente o que os outros nos estão a dizer,
Mas também, e este é mais difícil, ser críticos em relação a nós próprios. Ou seja, em relação aos nossos próprios vieses, em relação às nossas próprias limitações. E isto é mais difícil e leva-me ao ponto seguinte, que é, sendo o pensamento crítico mais importante hoje em dia, há uma dificuldade que é estrutural, vem de trás e talvez seja ainda mais premente hoje em dia, que é o facto da nossa mente, da nossa própria mente, às vezes nos pregar umas partidas. Isto tem que ver com... é visto, daria para uma palestra inteira, mas tem sobretudo a ver com um termo que talvez vos seja familiar, que são os vieses cognitivos, que é um termo que hoje em dia se fala cada vez mais. Enfim, há uma investigação longa por trás disto, de origem até um prémio Nobel do Daniel Kahneman, e é uma série de livros. E, basicamente, vieses cognitivos são tendências da nossa cognição para persistentemente se desviar da racionalidade. Isto é geral à natureza humana, obviamente que não acontece da mesma forma em todos nós, mas é geral à natureza humana. É um processo inconsciente, e por isso é que nós não damos conta dele, e está presente numa série de áreas. Este é um mapa que foi feito, enfim, de uma maneira até esteticamente interessante, com a representação dos vários viés, e depois também estão organizados por, no fundo, aquilo que lhes dá origem. Mas só para vos dar um exemplo, talvez, do viés cognitivo mais conhecido de todos, e que alguns de vós, ou muitos, já terão ouvido falar, que é o viés da confirmação. Está presente em imensas áreas da nossa vida. Este viés é basicamente o facto de nós, quando estamos a formar uma opinião sobre um determinado tema, o que seria de esperar racionalmente é que nós fôssemos à procura de informação de maneira neutra. Fosse ela a favor, fosse ela ao encontro da nossa pré-conceção ou fosse ela contra a nossa pré-conceção. Na prática, nós não fazemos isto. Nós começamos a formar uma opinião e depois vamos buscar informação que vá confirmar aquela opinião que já tínhamos. A política é o exemplo acabado disto, não é? Nós, na política, e digo isto, todos nós, incluindo eu próprio, por muito que a pessoa tente lutar contra isto, nós tendemos a ir ler artigos de jornal que vão confirmar a nossa pré-conceção e lemos menos os que vão contra. Se nós achamos que o governo deve baixar o IRC, vamos ler mais artigos a favor dessa medida do que artigos a favor do contrário. Porque nos dão depois munições para debater com os outros. Não é? Obviamente que isto é uma limitação ao pensamento crítico, porque nos estamos a limitar a parte da evidência. Não é? É como se puséssemos umas palas nos olhos. Não é? Enfim, portanto, haveria muito que dizer sobre todos estes vieses cognitivos. Este é talvez o mais prevalente. E depois há outro conjunto de vieses que tem menos a ver com a nossa cognição individual e tem mais a ver com o nosso lado social. Nós somos um animal social, não evoluímos e vivemos sempre grande parte do tempo com outras pessoas. E quando nós estamos com outras pessoas, e isto acontece nas organizações, sobremaneira, não é? Quando nós estamos com outras pessoas, nós temos comportamentos diferentes, eles próprios muitas vezes enviesados. Um exemplo disto, que é talvez o exemplo mais extremo, é o chamado groupthink, pensamento de grupo, basicamente. Que é, e está muito estudado na literatura de psicologia e gestão, e acho que já todos experienciaram isto em algum momento, que é quando nós estamos numa reunião, por exemplo, para tomar a decisão, nós tendemos é-nos difícil ir contra a opinião maioritária. Ou seja, é-nos difícil quebrar a harmonia do grupo. E isto muitas vezes é insidioso. Às vezes nós temos uma opinião e não queremos dar-lhe voz, até porque... E depois é muito fácil justificar isto. Nós pensamos, ok, eu sou o único estúpido que não está a ver. Não é? Os outros estão a ver tudo e eu não vou falar porque, obviamente, eu não estou a perceber. Não é? Há outros casos em que é mais insidioso e nem nos chega a ocorrer sequer essa opinião contrária. Não é? Portanto, este é um fenómeno muito difícil de lidar e vamos falar dele mais à frente, do groupthink, não é? Do pensamento de grupo. E, portanto, este é o contexto geral, digamos assim. Aquilo que vos queria deixar aqui hoje são algumas ideias para estimular o pensamento crítico nas organizações, para conseguir navegar melhor estas águas difíceis, complexas, incertas do mundo de hoje e mitigar estas limitações que existem ao pensamento crítico, seja dos nossos viés individuais, seja dos nossos viés de grupo. E queria-vos deixar basicamente haveria muito mais a dizer sobre isto, mas basicamente 4 princípios gerais. O primeiro é implementar processos de tomada de decisão estruturado, ou seja, ter um processo de tomada de decisão estruturada com passos. Isto é uma maneira, não é suficiente, mas é uma maneira de mitigar estes vieses, porque se nós tivermos um passo, por exemplo, que implique consultar a informação, que implique propositadamente consultar informação contra o que está a ser proposto, por exemplo, explicitamente, isso obviamente vai ajudar a mitigar aqueles vieses. Mas não é suficiente. É importante também outros aspectos mais ligados à composição da equipa e à interação. É importante ter diversidade cognitiva. Hoje fala-se muito de diversidade, e bem, mas o mais importante neste contexto é a diversidade cognitiva, ou seja, pessoas que pensem de maneira diferente, que tenham backgrounds diferentes de formação, que tenham experiências profissionais diferentes, uns do setor X, outros do setor Y, uns do Estado, outros do privado, enfim, quanto mais diversa for a equipa, melhor, obviamente, porque o que vai acontecer é que os vieses que uns têm, outros não têm, ou por outra.
estão expressos de maneira diferente. Voltando ao exemplo do viés da confirmação, se calhar para mim o viés da confirmação é um e para outra pessoa vai no sentido de uma opinião diferente e, portanto, isto ajuda a confrontá-los e dessa forma a mitigar. É importante também ter uma cultura, para que isto funcione, ou seja, para que esta diversidade funcione, é importante ter uma cultura aberta, com pouca formalidade, pouco formalismo, e é importante, e também haveria muito a dizer sobre isto, é importante explicitamente encorajar o debate. Ou seja, é importante ter práticas para que as pessoas sejam quase forçadas a debater, quase forçadas a divergir. Há organizações que têm a política da obrigação de divergir para forçar as pessoas a expressar uma opinião contrária e contrariar esta tendência do groupthink. E para ilustrar isto, eu queria-vos contar uma história, /duas. Uma história é simultaneamente história com H pequeno e com H grande, que mostra muito bem como mudar o processo de tomada de decisão e mudar estas práticas de que falámos pode provocar resultados completamente diferentes. São duas decisões que aconteceram. Eu peço desculpa que isto está JKF em vez de JFK, deve ser alguma dislexia que eu tenho a escrever siglas. São dois eventos que se passaram durante a administração Kennedy, dos Estados Unidos, dos anos 60. O primeiro foi a invasão da Baía dos Porcos e o segundo foi a crise dos mísseis de Cuba. Isso é muito interessante porque são dois eventos que se passaram na mesma administração, num período de tempo muito curto, com diferenças entre si, obviamente, mas envolvendo os mesmos atores, praticamente, portanto, os Estados Unidos de um lado, Cuba enquanto proxy da União Soviética do outro, envolveram até praticamente a mesma equipa de decisão e, no entanto, a maneira como a decisão foi tomada foi radicalmente diferente e isso levou, não totalmente, obviamente, porque há outros fatores externos, mas isso contribuiu muito para que a primeira tenha sido um fiasco e a segunda tenha sido um sucesso. O primeiro, para vos reavivar a memória, o primeiro foi um plano que a administração americana tinha para invadir Cuba e, no fundo, depor Fidel Castro, que estava há relativamente pouco tempo no poder. E o que eles fizeram, basicamente, foi treinar um conjunto de cubanos exilados, portanto, tinham saído de Cuba depois do golpe de Estado, treiná-los para fazer um golpe de Estado. Eles chegariam a ilhas, desembarcavam, conquistavam o poder, enfim, e os Estados Unidos deixava ter ali um país potencialmente ligado ao seu maior inimigo do contexto da Guerra Fria ali. A decisão foi um fiasco, como se vê nesta fotografia. Eles basicamente foram capturados no momento em que desembarcaram na Baía dos Porcos. Imediatamente. E, portanto, isto foi claramente o ponto mais baixo da administração do Kennedy. Aliás, podia tê-la posto em causa. O que ele fez depois disso é que é interessante. Porque ele fez e acho que estão aqui pessoas da Proteção Civil, onde isto é algo habitual, ele fez um post-mortem, ou seja, eles foram analisar o que é que tinha corrido mal. Foram perceber o que é que tinha corrido mal. E perceberam que tinha havido 3 erros crassos. Tinham sido cometidos 3 erros crassos. O primeiro é que o plano partia do pressuposto que eles iam ser recebidos como libertadores quando chegassem à ilha. É fácil perceber que isto é provavelmente um bom exemplo de viés da confirmação, não é? Era possível, mas provavelmente havia muita informação no sentido contrário, como de resto vai acontecer. Outro erro crasso do plano é que o plano, este é quase caricatural, o plano tinha como plano B, nesse sentido ele estava feito de acordo com os livros, ou seja, se as coisas corressem mal, o plano de fuga era fugir para as montanhas. Pequeno problema, as montanhas ficavam a 200 km da Baía dos Porcos. E eu digo que isto é quase caricatural porque o que é que se passou ali? É que a ideia de fugir para aquelas montanhas fazia parte de uma versão anterior do plano que não foi atualizada para o plano novo. Então ficou lá quando na verdade era um absurdo completo. E a terceira, quase a pièce de resistência por cima disto tudo, foi que, para piorar as coisas, uns dias antes saiu no jornal uma notícia a dar conta de que os Estados Unidos estavam a planear uma invasão, um golpe de Estado em Cuba, e dir-se-ia, perante isto, eles abortavam o plano, não é? Mas eles não o fizeram, refugiando-se no formalismo, que aparentemente ninguém contestou, de que, na verdade, não eram os Estados Unidos que iam invadir Cuba, eram os cubanos treinados pelo exército americano. Obviamente que é um pressuposto que não faz sentido. De facto, existe essa diferença, mas essa diferença não é relevante para o que nós estamos a falar, não é? E, portanto, isto ajuda a explicar. Portanto, a decisão foi claramente tomada de maneira errada e o post-mortem foi mais longe e identificou falhas no processo de tomada de decisão que tivessem levado a estes pressupostos errados e, portanto, em consequência, a uma decisão errada. E reviram-nos. E reviram o que aconteceu, reviram, no fundo, o processo de tomada de decisão para o futuro e, portanto, no segundo caso, no segundo desafio, muito parecido em vários aspectos, da crise dos mísseis de Cuba, que foi basicamente quando os Estados Unidos, de repente, perceberam que havia mísseis instalados pela União Soviética em Cuba que tinham capacidade de atacar os Estados Unidos. Isto no contexto da Guerra Fria. E para os Estados Unidos, em particular, é o alerta nacional da máxima magnitude.
porque eles estão habituados a ter um oceano de cada lado a protegê-los, e ainda por cima no contexto da Guerra Fria, isto é um alerta nacional, uma decisão high stakes, não é? Uma decisão particularmente importante. No entanto, eles alteraram, na sequência desse post-mortem, vários aspectos da tomada de decisão que foram alterados. O que eles perceberam é que, basicamente, o processo de tomada de decisão tinha decorrido num ambiente do tal groupthink, ou seja, numa atmosfera de aparente consenso em que ninguém questionava nada. E ninguém questionava nada, lá está, muitas pessoas tiveram, em retrospectiva, dúvidas, mas não as puseram, e houve outras que não chegaram sequer a ter dúvidas, porque achavam, por exemplo, que uma das características desse processo de decisão é que as pessoas estavam a decidir de maneira muito especializada. E, portanto, se eu era um militar, por exemplo, vamos supor, se eu fosse um historiador, não estava, que havia também na equipa, não me ia meter nos assuntos militares, por exemplo. Portanto, achava que aquilo nem era meu. Não é? E, portanto, tudo isso ajudou a que aqueles 3 pressupostos, em retrospectiva completamente elementares, daqueles erros básicos tivessem sido cometidos. E, portanto, houve várias alterações, que vão muito no sentido das dicas que eu dei anteriormente, que foram implementadas nesta fase. O Kennedy deixou de estar a presidir todas as reuniões. Obviamente, ter lá a pessoa que mandava a presidir todas as reuniões condicionava a opinião das pessoas. Não partilhou, este é talvez o ponto mais importante, ao contrário do que se tinha passado na invasão da Baía dos Porcos, não partilhou a opinião dele previamente, portanto, não partilhou a opinião que ele tinha potencial no início do processo de decisão, e depois as pessoas passaram a ser encorajadas a divergir, ou seja, a debater e a meter-se, digamos assim, nos assuntos dos outros, ou seja, não decidir cada um, no fundo, na sua quinta, a decidir a sua especialização, mas a questionar também, a colocar dúvidas, algumas certas, outras erradas em relação ao plano dos outros. O Bobby Kennedy, o irmão do John Kennedy, que também tinha mais liberdade para isso, funcionava como uma espécie de advogado do diabo geral. As equipas foram separadas para cada uma explorar, ou seja, no fundo, pondo o viés da confirmação a trabalhar em vários sentidos, cada uma explorar uma hipótese. Imaginem que havia 3 hipóteses em cima da mesa, cada uma explorar a sua. E no final é muito interessante porque no final o que é que aconteceu? A decisão acabou por ser fazer um bloqueio, não é? Um bloqueio à ilha, quando, na verdade, as 2 hipóteses que estavam em cima da mesa de início era atacar ou não fazer nada. Esta foi uma terceira solução que surgiu porque o Kennedy, ou em grande medida, podemos, acho eu, inferir, porque o Kennedy não partilhou a posição dele inicialmente, que era no sentido de atacar, sobretudo depois da vergonha que tinha passado com a crise anterior, e isso permitiu que esta hipótese tivesse surgido, que ela tivesse sido explorada e que tivesse decidido nesse sentido, e, na verdade, foi uma decisão acertada porque, depois disso, a União Soviética deu um passo atrás e as coisas acalmaram, quando, basicamente, podia ter sido o momento em que a Guerra Fria se tinha tornado quente. Não é? E, portanto, este é um exemplo engraçado e interessante de como, em decisões importantes, em decisões difíceis, faz toda a diferença o processo de tomada de decisão que nós tomamos. E por isso fecho assim, volto aos pontos que já tinha partilhado há pouco. Para isto acontecer é preciso que haja um processo de tomada de decisão estruturado, incluindo, quando necessário, fazer este tipo de post-mortems. É preciso que haja diversidade cognitiva, que no caso, curiosamente, neste caso da administração Kennedy, havia, porque a equipa era muito diversa, era composta por pessoas da administração, pessoas do Estado, mas fora do governo, do exército dos vários ramos, historiadores, portanto a equipa até era diversa, neste caso não falhou, só que é preciso também ter uma cultura de abertura, portanto uma cultura com menos hierarquia, com menos formalidade, em que se encoraja, e em que se encoraja o debate, ou seja, em que as pessoas sejam encorajadas explicitamente, porque se não forem explicitamente encorajadas, esse é um ponto que eu queria deixar aqui, dificilmente vai acontecer, as pessoas sejam encorajadas mesmo a divergir, sejam quase obrigadas a divergir para se gerar uma discussão e não ficarem, no fundo, coisas por dizer, não ficarem ideias por partilhar, não é? E, portanto, volto ao ponto inicial. Enfim, isto que eu estive a falar não é estritamente sobre políticas públicas de saúde, mas aplica-se também a quem decide nesta área e noutras áreas complexas. O mundo é complexo, é incerto, nós temos de lidar com informação imperfeita, com informação limitada. Isso faz com que o pensamento crítico seja uma competência cada vez mais importante, mas, e esta é a mensagem principal, para que ele aconteça, ou seja, para que esse pensamento crítico esteja de facto ativado, sobretudo nas organizações, é preciso criar estas condições, é preciso criar condições para que ele aconteça. Essa era a mensagem principal que eu vos queria deixar. Obrigado.